furacão Milton toca o solo próximo ali à região de Tampa, felizmente no grau 3. Ele já esteve ali na escala máxima de grau 5, mas chegou ao grau 3, reduzindo aí a sua força e ampliando a sua extensão. E ele vai se transformar rapidamente numa grande tempestade tropical, gerando principalmente grandes inundações na faixa em que ele vai passar ali pela Flórida, né? Antes que a gente comece a ter todos aqueles catastrofistas, aquela coisa toda, aqueles aproveitadores, porque o mundo e tal, temos que lembrar que nós saímos recentemente de um grande evento de El Niño, ali no Pacífico, que leva realmente uma quantidade de energia muito grande para a atmosfera, e isso muda grande parte da circulação atmosférica, e agora caminhando para o Laninha. E nós entramos exatamente nessa época, na época dos furacões, tradicionalmente ali no Golfo do México, que tem, evidentemente, uma situação geográfica e por estar próximo ali do Equador, onde tradicionalmente, desde a época de Cristóvão Colombo, grandes tempestades nessa época do ano. E aí, evidentemente, se aprendeu que nessas épocas não se devia navegar para essas regiões, e mesmo aqui vindo para o Brasil, existiam meses ali onde se percebia que essas grandes tempestades, inclusive ali no meio ali do Atlântico, próximo do Equador, e não era navegável. Agora, esse grande furacão, ele se compara a um furacão de 1921 nessa região. Qual que é o problema? E que todos aqueles ambientalistas, aquele pessoal que vende sempre aquela catástrofe do momento, eles usam o tempo a favor deles, né? Primeiro porque as pessoas não sabem, eles não estavam vivas, muitas delas, em 1921. Então elas usam sempre a memória de curto prazo das pessoas. Então, se você for perguntar para uma pessoa de Tampa, ele vai dizer: você já teve um furacão dessa magnitude? Não, eu não tive. É porque a vida humana tem uma duração muito curta em relação aos fenômenos naturais. O furacão com tal intensidade pode ser comparado a esse de 1921. Só que em 1921, nessa região de Tampa, Fort Myers, existiam 120 mil pessoas. Hoje são 3 milhões de pessoas. Então, grande parte desse catastrofismo climático que é colocado nas cidades, que teve um microclima alterado, aí você pergunta: você percebeu um aumento da temperatura na sua cidade? Claro, eu moro aqui há 40 anos, eu percebi. Claro, a cidade, pelo tamanho da cidade, é só você pegar a população de São Paulo em 1950 e pegar em 2024. Né? Evidentemente, a gigantesca ilha de calor produz no microclima fenômenos meteorológicos muito mais intensos do que nos anos 50. Agora, os próprios dados do Serviço Meteorológico Americano mostram que no século de 1800 até 1900, houve, como tudo nos Estados Unidos, muito bem documentado, você tem um histórico, houve 3 grandes furacões desses 100 anos ali, entre 1800 a 1900, que, inclusive, ali por volta de 1840 e pouco, destruíram todos os edifícios maiores que existiam nessa região, eles praticamente foram totalmente demolidos. E veja, sem o fenômeno do tal aquecimento da atmosfera, aquelas coisas todas e tal. O problema que muita gente ela se fixa naquilo que é dito sobre as coisas do curto prazo. Então fica muito fácil para o especialista dizer para você que nos últimos 40 anos, o que é 40 anos? Esses fenômenos de fortes furacões, eles vêm aumentando, segundo dados que foram realmente levantados, há 150 anos.
E há 3.000 anos atrás, os fenômenos eram de uma magnitude muito maior, conforme se identifica ali pelo próprio formato ali do que hoje é a Flórida, né, do Golfo do México. Então, não pensem que no passado também não existiram questões muito intensas, atmosfera muito violenta. Mas como a sociedade urbana, como a gente conhece, ela tem em torno, digamos assim, de 220 anos. 220 anos é o que a gente tem das grandes formações urbanas, porque as pessoas estavam espalhadas. Então, um fenômeno meteorológico que acontece hoje e no futuro, ele tem um impacto porque as pessoas estão muito adensadas. Mesmo no Brasil, a maior parte do adensamento populacional está numa faixa que vai próxima ao litoral, 100 e tantos quilômetros para dentro, porque historicamente é onde toda a colonização ela começou. Isso são dados que o próprio IBGE mostra que a maior parte da concentração populacional brasileira ela está numa faixa próxima ao litoral. Então, quando chega frentes frias, grandes tempestades subtropicais, é nessa faixa que você tem o maior impacto. Não é ali no interior do Mato Grosso, de Goiás, que você tem esse grande efeito dessa massa que vem da Antártida, por exemplo, com frentes que vêm. Assim como tem essa costa oeste da Flórida, que está exatamente virada para o lado ali do Golfo do México, onde se formam esses furacões. E vejam a magnitude da energia, que não é uma energia provocada simplesmente por seres humanos, vem exatamente da intensidade do Sol sob as águas do oceano. E a água, ela tem uma característica física que ela é muito facilmente aquecida. Então, dentro da física, se mostra que você veja, basta que você tenha, isso já foi tabulado, uma caloria com 1 grama de água e você consegue elevar 1 grau. Parece pouco isso, mas numa superfície grande, onde você tem esse aquecimento, essa transferência de energia vai para a atmosfera. Você vai simplesmente vaporizando continuamente aquela superfície. Ela vai se vaporizando. E como na física não existe um buraco de energia, essa energia que vai de um lado, ela é transportada para o outro. Essa energia ela é armazenada onde? Toda essa potência, se você calcular, de todas aquelas toneladas de água que foram aquecidas e transformadas em vapor, isso foi transformado por uma gigantesca quantidade de energia que vai voltar em algum momento na forma de uma grande chuva. Você só transferiu essa quantidade de energia para a atmosfera. Essa energia estava ali na superfície do oceano, e aí isso foi transportado para a atmosfera, e aí, em função da pressão, num certo momento há uma condensação, você tem uma enorme quantidade de vapor que está ali na atmosfera e que aí ele precipita, ele condensa e cai realmente com uma enorme intensidade. Então fica aqui, já agradeço se você acompanhou o vídeo até esse momento, já peço, se inscreva aqui no Modernidade Ciência, não esqueça de colocar
o joinha que você aceita ajuda muito o canal, e sem falar no sininho para receber os próximos vídeos.